O Brasil é um grande exportador de produto de baixo valor agregado. De tudo que é importado e exportado no mundo, Rodrigo, apenas 1,3% é a representatividade do Brasil. Então, se o Brasil sumir do mapa, para fins de comércio exterior, ninguém vai nem perceber, porque a gente só é responsável por 1,3% de tudo que é importado ou exportado no mundo. O que o Brasil precisa é começar a exportar produtos de alto valor agregado, tá? Não adianta nada exportar um café verde em grão e depois importar o café pronto para, o café industrializado, pronto para ser consumido, né? Ou você realmente deixa o dinheiro lá fora, sendo que você poderia desenvolver indústria local e exportar um produto de alto valor agregado, tá? Então ainda falta essa questão dessa, é cultural mesmo, né, de você exportar produto de valor agregado e não commodities, né, que realmente não trazem tanto benefício assim para a balança comercial, né? O Brasil ainda é um país superavitário, mas teria condições de ser muito mais superavitário se exportasse produto de valor agregado e com uma participação, uma representatividade muito maior no comércio internacional. Vamos conversar com o público um pouquinho agora. Perguntas da audiência. Hum. Isso, muitas aqui, eu vou tentar ler 5 aqui. Lucas Andrade, de São Paulo. Daniel, essas tarifas dos Estados Unidos podem gerar um movimento de guerra comercial semelhante ao que vimos entre Estados Unidos e China? Essa é uma pergunta. O Brasil corre risco de ser usado como peça nesse tabuleiro? Ótima pergunta, tá? O risco sempre existe, né? Mas eu não vejo realmente uma grande vontade, tá, do Trump, né, de impor, né, ou de levar adiante essa guerra tarifária tão pesada, né? O que está acontecendo ali é realmente uma questão de ego, uma questão política, né? Então, risco sim existe, tá? Mas não vejo como algo tão forte, né, como houve, por exemplo, entre Estados Unidos e China, né? Eh, e também, assim, esse risco de tornar uma guerra física, eu acho pouco provável, né, entre Brasil e Estados Unidos, até porque não é algo que é a prioridade do Trump nesse momento, tá? É uma guerra muito mais política, tá, do que econômica. Então, se em algum momento essa questão, né, esse desentendimento político entre os 2 países for, encontrar uma solução, sem dúvida a questão do tarifaço aplicado ao Brasil vai ser repensado. Vou falar Mariana Costa, de Belo Horizonte. Quais os setores do Brasil você acredita que podem até se beneficiar dessas tarifas americanas? Existe alguma janela de oportunidade escondida nesse cenário? Bom, os setores que mais foram prejudicados foram aqueles que eu citei, né, agroindústria de carne, setor têxtil, eh, máquinas agrícolas, materiais elétricos, etcétera, tá. Mas ao mesmo tempo eu entendo que a longo prazo ou a médio prazo, esses setores também podem se beneficiar. Por quê? Eu acredito muito, tá, que essa questão do tarifaço vai ser revista em breve, né, que vai, ser encontrada uma solução política entre os 2 países, tá. Hoje nós estamos buscando alternativas aos Estados Unidos, então já abrimos mercado na China, né, abrimos mercado na Índia e em vários outros países que passaram a consumir esses produtos que antigamente era exportado quase que exclusivamente para os Estados Unidos, tá. Se a questão do tarifaço é revista, os Estados Unidos volta a comprar esses produtos brasileiros na mesma proporção. E nós vamos conquistar outros mercados que passamos, né, a ter obrigatoriedade de buscar, justamente porque a gente perdeu, né, aquela zona de conforto com os Estados Unidos. Então a gente volta à situação de normalidade com os Estados Unidos e a abertura de novos mercados que hoje está acontecendo de forma muito clara, né. Se vocês verificam realmente, os números, né, a exportação para a China aumentou de uma forma bem interessante, justamente por conta da tarifa aplicada ao produto brasileiro quando exportado aos Estados Unidos. Pergunta agora do João Vitor, de Porto Alegre. Na prática, o que uma pequena ou média empresa exportadora brasileira deve fazer agora para se proteger dessas mudanças? Compliance aduaneiro é mesmo acessível para elas? Sim, sim, é acessível, tá? Hã, mas a grande diferença é que as empresas de médio e pequeno porte não têm uma estrutura interna de compliance aduaneiro. Só que eles têm acesso a diversas outras consultorias que oferecem serviço de internacionalização e, ao mesmo tempo, podem dar
essa instrução, né, ou esse direcionamento, quais são os caminhos que você deve seguir para poder para poder estar em conformidade com a legislação aduaneira brasileira e não correr nenhum risco, né, de autuação, tá? Lembrando, né, quando você classifica incorretamente um produto, quando você não emite os documentos aduaneiros de forma adequada, você coloca a tua operação em risco, tá? As multas são muito altas, então é super importante você buscar ajuda profissional, tá? Ainda que seja de um despachante aduaneiro ou de uma consultoria especializada em trade compliance, e não vejo realmente uma necessidade de você montar uma estrutura interna de trade compliance, mas tem que ter sim parceiros confiáveis, com ótima reputação, que possam dar o direcionamento correto e evitar risco lá na frente. Agora, por fim, a gente vai fazer 2 perguntas internacionais para você. Primeiro, Ana Paula Ribeiro, de Lisboa, Portugal. Do ponto de vista logístico, essas tarifas devem aumentar custos e burocracias nas cadeias globais. Como você enxerga o papel dos portos brasileiros nesse contexto? Repete para mim, Rodrigo, por favor. Do ponto de vista logístico, essas tarifas devem aumentar custos e burocracia nas cadeias globais. Ela fez 2 perguntas. Isso é uma pergunta. Uhum. Do ponto de vista logístico, essas tarifas devem aumentar custos e burocracia nas cadeias globais. Aí depois perguntou: como você enxerga o papel dos portos brasileiros nesse novo contexto? Ótimo, excelente pergunta, tá? Sim, né, o aumento de custo é inevitável, né? Então, hoje, lembrando que para o importador americano importar um produto brasileiro, ele paga 50% a mais de imposto do que ele pagava alguns meses atrás, tá? Então isso, o impacto é muito grande, mas lembrando que esse aumento de custo é para o americano que importa o produto brasileiro. Qual é o prejuízo? O prejuízo é que o brasileiro ele não consegue mais exportar. Então, o volume de exportação do produto brasileiro para os Estados Unidos caiu, né, justamente porque o importador americano tem que desembolsar um valor muito maior, né, o custo é muito maior para trazer o produto brasileiro. Então ele prefere buscar produtos de outros países que não têm essa sobretaxa, né. Eh, Qual que é o segredo aqui? É você buscar alternativas, tá. Se os Estados Unidos não comprar mais, você vai ter que partir para um plano B e buscar outros mercados de abertura, né, para o seu produto. Existem várias empresas especializadas em internacionalização de produtos, tá. Eu recomendo, uma a aproximação dessas empresas, porque o que eles fazem é justamente achar, encontrar, né, fazer pesquisa de mercado, onde que esse produto, né, que antigamente você exportava para os Estados Unidos, pode ter uma aceitação na mesma base de valores, tá, para que você possa ter a continuidade da sua operação de uma forma muito natural. Então você tem um aumento de custo ali, você precisa buscar uma ajuda profissional para redirecionar o seu produto dentro do cenário global. E a questão dos portos e aeroportos, né. É interessante que hoje, trabalhando um pouco mais na prática de logística ali, eu aprendi uma coisa muito importante que nós temos uma demanda muito grande de navios aqui para o Brasil, tá. Só que se a gente pega o histórico, apesar desse fluxo de comércio internacional ter crescido bastante aqui no Brasil, a capacidade dos portos brasileiros continua a mesma há décadas, né. Então é preciso para ontem, né, fazer um trabalho específico para aumentar a capacidade dos portos, ampliação dos portos. Alguns trabalhos estão sendo executados nisso, mas não na velocidade que precisa, porque realmente vai virar um caos. Hoje você já sofre muito com congestionamento de portos, né. Então nós utilizamos hoje o Porto de Navegantes, e em muitos casos tem transbordo em Santos. Quando tem transbordo em Santos, a gente já está sujeito a congestionamento, e aí você acaba perdendo de 2, 3 dias, isso acaba impactando muito no lead time da operação. Então, realmente a gente precisa urgente um olhar mais, direcionado para essa questão de capacidade portuária, e isso precisa ser solucionado, porque senão vai virar realmente um caos e, de novo, né, é um caos que vira uma bola de neve que só tende a piorar. Por fim das perguntas, Carlos Mendes, que está em Miami. Daniel, olhando para os próximos 5 anos, você acredita que o protecionismo dos Estados Unidos pode acelerar acordos regionais como Mercosul, União Europeia ou novas alianças com a Ásia? Sem dúvidas, desde quando eu comecei a trabalhar no comércio exterior, eu ouço falar do acordo Mercosul-União Europeia, né. E parece que o assunto avança e do nada esfria, tá. Parece sempre que quando surge o assunto Mercosul-União Europeia, é uma notícia requentada, né, que volta ao mercado, enfim. Eu acredito muito que, essa dificuldade, né, de exportarmos agora para os Estados Unidos,
acabe acelerando realmente essa necessidade de novos acordos comerciais. O Brasil tem uma dificuldade muito grande, né, por ser um país membro do Mercosul, ele não pode assinar um acordo, por exemplo, com a União Europeia sozinho, tá, ele tem que assinar um acordo no âmbito do Mercosul. Então ele tem que levar os colegas do Mercosul junto, para poder negociar um acordo com a União Europeia, tá, então tem que ser um acordo Mercosul-União Europeia. Então isso dificulta um pouco o processo, né, então os 4 países têm que estar de acordo, e todos os países da União Europeia também têm que estar de acordo. Acredito que sim, isso vai acelerar novos acordos, novas alianças, que impacta naquela questão geopolítica que eu comentei, que tem que ser monitorado pelas empresas diariamente, mas é um processo muito longo, tá. Para vocês terem ideia, esse acordo Mercosul-União Europeia está sendo discutido há mais de 20 anos, e até hoje nós não temos nada em vigor. Maravilha. Então aqui nós vamos passar aqui para nossas considerações finais aqui do nosso podcast. As ondas da internet nos levam a onde a gente nem imagina.